Oxalá abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. De coração, fico muito alegre de ver todos aqui no dia de hoje. Eu queria, antes de começar a falar com vocês, conversar, muitas das pessoas não entendem e eu queria explicar bem claramente a todo mundo. Hoje a gente faz uma gira de preparação para a Sexta-feira Santa. E a gente vai entender o que é a Sexta-feira Santa para um bandista. Um bandista não enxerga a Sexta-feira Santa como o católico enxerga a Sexta-feira Santa. Começar pelo princípio de que nós não entendemos Jesus morrer para nos salvar. Jesus morreu para exemplificar. Jesus morreu para nos ajudar e simplesmente por tudo aquilo que ele passou dentro de todo aquele lado político que teve. Os ensinamentos de Jesus devem ser vividos constantemente, assim como as outras religiões pregam coisas muito semelhantes. Se a gente ouvir os ensinamentos de Buda, é igual de Jesus, que é igual de Krishna, e assim por diante. Só muda a posição das palavras. Então a gente acredita que Jesus ele veio para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar caminho, para nos dar direção, para nos mostrar. Me perdoe todas as pessoas que hoje em dia falam coisas na internet, de que Jesus deveria ser retirado da Umbanda, porque Jesus nada mais é do que uma forma dos nossos colonizadores nos oprimir. Desculpa, mas Umbanda sem Jesus vai deixar de ser Umbanda. Umbanda sem Jesus, sem todo esse lado, vai deixar. Até porque eu deixo bem claro para todo mundo, antes da gente falar profundamente, ou melhor, superficialmente, um pouco da Sexta-feira Santa, de que a Umbanda ela é formada por 4 pilares. São 4 pilares que fazem a Umbanda. É o cristianismo, eu não estou falando do catolicismo, eu estou falando do cristianismo, eu estou falando da pagelança, eu estou falando do africanismo e eu estou falando do oriental. São os 4 pilares que nós chegamos dentro de um terreiro de Umbanda e percebemos que existe. O cristianismo, nós vamos falar de Jesus. O cristianismo, nós vamos falar dos santos, dos espíritos iluminados. A pagelança, nós vamos falar de todos os caboclos. O africanismo, nós vamos falar dos orixás, nós vamos falar dos pretos velhos. E o oriental, vai falar do povo do Oriente, vai falar do estudo, vai falar dessa prática constante de melhoramento, meditação, transcendência e assim por diante. São os pilares da Umbanda. E se eu tiro um lado, sobra outro. E se eu tiro o outro, deixa de existir o outro lado. Então entender de que Jesus faz parte sim da Umbanda, de que Jesus realmente faz parte. Ele tem todo o sincretismo voltado ao Oxalá? Sim, tem. Mas nós da Umbanda entendemos que Jesus é Jesus, que Oxalá é Oxalá, que existe diferenças muito grandes, mas existe proximidade. E a maior proximidade que existe em Jesus e Oxalá é a paz, é a tranquilidade, é a mansuetude, é mostrar sempre um caminho de mansidão, assim como Jesus vem nos ensinando há 2026 anos. E quando chega a Sexta-feira Santa, é um dia onde a maioria do planeta Terra está pensando em Jesus. É a maioria que essa energia que nós chamamos de egrégora está rodando dentro do planeta Terra. Quem é do santo não dorme antes da meia-noite na Sexta-feira da Paixão. Porque também é um dia onde as energias negativas estão muito presentes. Costuma-se os antigos dizer que é dia de magia, é dia de feitiço, é dia de quem tem inimigo tem que ficar acordado. Os antigos já diziam isso. Então, na Sexta-feira Santa é o dia que nós devemos manter a paz. Pai Marcos, eu devo ou não devo comer peixe? Jesus nunca disse para mim, ou para vocês, ou para ninguém, que na Sexta-feira Santa eu só tinha que comer peixe. De forma nenhuma. Mas se eu sigo uma tradição lá antiga, ok. Se você quer comer peixe, ok. Se você quer comer carne, ok. Porque não adianta nada você comer peixe na Sexta-feira Santa e comer o fígado do teu amigo. E não adianta você comer, se purificar, falar bem. Eu comi peixe, eu fiz jejum e eu fofoquei, falei mal de A, falei mal de B, falei mal de C. Que purificação é essa? Jesus já dizia que ruim não é o que entra,
mas é o que sai. Então nós precisamos entender de que se eu sigo uma tradição, eu como peixe, legal, vamos comer peixe. Mas eu não tenho outra coisa senão carne. Deus não vai descer do céu, Jesus não vai descer para condenar você, porque você vai comer carne naquele dia. De forma nenhuma, até porque isso é criação do homem. Então nós estamos tentando dividir aquilo que é do mundo e aquilo que é divino. Lembrar o sacrifício de Jesus é importante, mas importante não como masoquismo, sofrimento daquele homem que sofreu dores horríveis, não, mas daquele homem que amou tanto, que pediu perdão ao Pai por tudo aquilo que estavam fazendo de errado com ele. Jesus não fundou catolicismo, Jesus não fundou cristianismo, Jesus não fundou religião nenhuma. Quem fundou a religião foi o homem. O homem fundou a religião, o homem fez a religião. Se está certo, se está errado, não somos nós que vamos julgar. Mas nós precisamos mostrar que um dos maiores homens, ou eu vou até ser bem atrevido e mais profundo, um dos maiores homens que pisaram na terra foi Jesus de Nazaré. Pois ele não tinha discriminação com ninguém, porque se Jesus estivesse hoje, nós não íamos crucificar ele não, nós íamos fuzilar ele. Porque Jesus andava com prostituta, Jesus andava com quem não prestava, Jesus andava com quem não servia pela sociedade e amou todos indistintamente. Jesus teve carinho por todos. E hoje nós vemos na Umbanda, nós entramos na Umbanda desde Exu até Preto Velho, Caboclo, a gente vê a presença de Jesus, seja num ponto riscado, seja numa forma de falar, seja numa forma de colocar. Então nós temos que entender que uma das bases da Umbanda é Jesus de Nazaré. Eu não estou dizendo que ele é o centro, mas se ele está ali no meio, ele é a representação maior disso tudo. Se ele é o nosso Oxalá, aquele que traz a mensagem, ele deve ser lembrado. E hoje a gente se prepara para que na Sexta-feira Santa, Pai Marco, eu posso ir à missa? Eu não proíbo ninguém, cada um é livre. Cada um é livre de expor a sua religiosidade, sabendo que um pensa de um jeito e que outro pensa de um jeito. Mas o objetivo principal é um só, é a fraternidade, é o amor, é a união, é o respeito. É lembrar dessa pessoa que lá às 3 horas da tarde, no tempo da minha avó, 3 horas da tarde tinha que fazer silêncio. No dia Sexta-feira Santa não se varria a casa. Sexta-feira Santa a mulher não lava a cabeça. Isso lá no tempo da minha avó. Sexta-feira Santa tinha que comer sem bater a colher no prato. Era um silêncio. E principalmente 3 horas da tarde se ficava em silêncio absoluto, representando a hora da morte do Cristo. Nós que estamos na Umbanda sabemos que nesse dia as nossas energias elas aumentam. Por isso que deve ser um dia onde eu devo me recolher. Um dia que eu devo tirar alguns minutos para minha oração. Um dia que eu devo olhar um pouco mais para mim. Um dia que eu devo olhar para o meu coração e me perguntar, Senhor, o que eu faço para melhorar? Nós, esse mês todo, falamos nas palestras sobre as nossas mudanças. Nós falamos o mês todo sobre mudar, sobre se transformar, sobre dizer que o orixá não te dá caminho se você não quiser andar. De que a espiritualidade não muda a sua vida se você não quiser. E hoje chega ao ápice de lembrar que Jesus ele veio nos exemplificar de que eu devo me esforçar para ser melhor. Eu devo policiar minha boca para não maldizer ninguém. Eu devo policiar minha boca para que o dia de amanhã as minhas palavras não possam assim ecoar mais lá na frente e eu possa receber. Então eu devo nessa Sexta-feira Santa, como todo um bandista sério, quem puder botar uma roupa clara, bote. Quem puder tomar um banho de erva, um boldo, elevante, tome um banho da cabeça para baixo. Pode molhar a cabeça, um banho de manjericão. Quem puder, coloque um pãozinho francês, num pratinho, com mel, um copo d'água e uma vela, e ofereça ao Oxalá. Peça pela sua casa, peça pela sua vida, peça caminhos, prosperidade e agradeça por tudo aquilo que vocês têm.
Peça a Jesus, peça ao nosso Oxalá, que nos dê direção, caminho, entendimento, força, que nos ajude a ser pessoas melhores. É um dia que nós precisamos sempre meditar. Me perguntaram por que a cor roxa, que nesse tempo se usa roxo demais. No século muito tempo atrás, lá em Roma, a cor roxa era usada só pelos reis. Quem usava roxo era até punido de morte. Só sacerdotes, reis usavam o lilás. Mas o lilás, o roxo tem um símbolo de transmutação, de mudança, de sair de um plano e ir para o outro, de mudar aquilo que está parado por uma coisa maior. O roxo é muito voltado dentro da Umbanda ao Baloaê, a Nanã, que são ligados, e as almas que são muito ligados ao quê? A transformação, a mudança, a morte em si. E quando a gente vê o crucifixo lá, o símbolo com Jesus com pano roxo, mostra que a morte nos traz depois a vida. Porque a morte não é o fim, ela é só o começo de uma nova estrada. É o começo de uma nova direção. Eu gosto muito de explicar hoje, vocês vão participar com a gente, será um momento onde todos aqui vão vibrar, pedir Oxalá, pedir as almas, que possam estar presentes em oração para nos ajudar no nosso caminho. Não se poupem de fazer seus pedidos, mas também não se poupem de agradecer. Para que vocês possam, de verdade, o universo, a espiritualidade, Deus, os orixás, o nome que a gente usar, possa repetir, ouvir com clareza e nos devolver. Eu desejo a vocês muita paz, que a Sexta-feira Santa seja muito abençoada por vocês. E tenham certeza que às 3 horas da Sexta-feira Santa estarei pedindo por cada um de vocês. Por todos. Eu posso não saber o nome de ninguém, mas estarei pedindo por todos vocês. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Que a Virgem Maria possa cobrir vocês com seu manto de paz e de luz, dando muita alegria e muita esperança. E que Babá Oxalá não nos abandone.